Nas mãos de um louco mau. É o título da crónica desta semana de Miguel Sousa Tavares no Expresso, que serve de ponto de partida para mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Já imagina de quem estamos a falar, mas não ficamos por aí nesta edição. Arrancamos dentro de instantes comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ora viva, Miguel, e obrigada por mais esta presença em estúdio. Obrigado, Paula. Falamos então do louco mau, que todos já terão identificado. Esta semana, grande parte dos líderes europeus reuniu-se na Arménia para analisar o atual momento geopolítico, com Trump, já sabemos, no centro das atenções. E isso para si foi um bom sinal. Porquê? Porque havia dois temas na agenda. Um é enfrentar Putin na Ucrânia, o outro era enfrentar Trump na Europa. Colocados quase ao mesmo nível. Colocados quase ao mesmo nível. Eu até acho que depois forçaram um bocadinho a nota da Ucrânia para disfarçar que aquilo não era exatamente uma cimeira de resistência a Donald Trump, mas de facto era. Foi despoletada pelo mais recente ataque de Trump à Alemanha e por arrasto à Europa e à NATO, com a retirada dos 5 mil soldados americanos da Alemanha. Por causa de uma reação a palavras do presidente alemão. Exato, do chanceler Merz. E claramente que foi, embora se diga que já no outono os Estados Unidos iam considerar a manutenção de tropas na Alemanha, que poderiam sair algumas, de facto as que saíram não foram indiferentes, porque entre elas saiu a brigada que estava adstrita à instalação dos mísseis Tomahawk. E os mísseis Tomahawk também ainda não chegaram à Alemanha, e provavelmente não chegarão à Alemanha. E eles são essenciais para a defesa da Alemanha e para a defesa da Europa, por extensão, muito mais do que os 5 mil soldados que se foram embora. Portanto, aquilo é significativo. E também foi significativo que Trump tenha rasgado o acordo feito na Escócia com von der Leyen, o acordo comercial das tarifas, e tenha passado de 15% para 25% as tarifas sobre os produtos europeus. Ainda por cima justificando-se de que nós na Europa não tinha cumprido a sua parte, que era deslocar fábricas e indústrias europeias para os Estados Unidos. Mas mais do que propriamente estes dados em concreto, aquilo que o Miguel destaca no seu texto esta semana é a própria forma como a Europa já está a olhar para Trump nesta fase. E há aí uma mudança. Há uma mudança, só não é acompanhada pelo secretário-geral da NATO, que é um fantoche do Trump, o Mark Rutte, mas de facto nós vemos von der Leyen, Costa, Keir Starmer em Inglaterra, Meloni em Itália, o próprio Merz na Alemanha, quer dizer, tudo pessoas que tentaram estar do lado de que defendia a manutenção de relações mais ou menos normais com os Estados Unidos. Neste momento começam a perceber uma coisa que a Paula é testemunha, que eu já aqui digo há muito tempo, que Trump é o maior inimigo da Europa e que este profundo sono dos europeus em relação à ameaça americana, que não querem ver como ameaça, finalmente começa a ser encarada como tal. Temos aqui um adversário, não é um aliado, é um adversário, quer nas relações comerciais, quer no esquema de defesa ocidental dentro da NATO e não só, quer numa série de políticas em que os Estados Unidos avançam sozinhos. É notável que Trump tenha acusado a Europa de não acompanhar no esforço de guerra contra o Irão, quando ele nem sequer avisou os europeus de que ia desencadear um ataque ao Irão. Acredita, apesar disso, que alguma vez vão considerar Trump um terrorista planetário, como escreve? Não, isso não acredito, quer dizer, isso é a liberdade de quem escreve no Expresso, não é a liberdade de quem está nos areópagos europeus. Mede as palavras, não é? Medem as palavras, são muito diplomáticos, continuam a dar palmeirinhas nas costas do Trump, continuam a ir lá ao beijamão à Casa Branca, convidam-no para visitas de Estado, etc. Agora, acho que conscientemente os líderes europeus começam finalmente a despertar que o inimigo não é só Putin, o inimigo pode ser o presidente dos Estados Unidos. Era uma coisa impensável aqui há uns tempos, mas previsível desde o momento em que se percebeu que ele ia ganhar a eleição e que ia voltar ao poder. Luís Montenegro alegou motivos de agenda por causa de uma visita a Berlim,
onde esteve reunido com o chanceler alemão para não se deslocar à Arménia. Mas o Miguel acha que teria feito melhor trocando uma viagem por outra. Bom, eu acho que nós não podemos estar na Europa apenas para receber os benefícios da Europa ou então para acompanhar a Europa naquilo que é fácil. Por exemplo, nós nunca condenamos o genocídio de Israel em Gaza, escudando-nos no argumento que estamos à espera de uma posição comum europeia. Pois então agora não faz sentido, quando a Europa anda à procura de uma posição comum face à ofensiva dos Estados Unidos, Luís Montenegro diga que não tem agenda para ir à Arménia. É uma coisa absolutamente impensável. Eu também digo no meu texto, e acredito profundamente nisso, que ele não ia lá fazer nada, porque ele não se atreveria a demarcar-se do Presidente dos Estados Unidos nem dos Estados Unidos. Portugal tem sido, talvez, o país mais cooperante com os Estados Unidos nesta ofensiva do Irão, com as lajes e não só, mas sobretudo com as lajes. Por alguma razão fomos distinguidos pelo Secretário de Estado Marco Rubio como os amigos dos Estados Unidos, enquanto que os outros são os que traíram os Estados Unidos, e nós estamos na linha da frente dessa amizade. Nós ajudamos os Estados Unidos a prosseguir uma guerra ilegítima e ilegal, fornecendo uma base ainda por cima de borla, porque eles não pagam €1 para estarem nas lajes. Mas seria, na sua opinião, uma posição simbólica e importante esta presença na Não era Arménia? só simbólico, ou somos membros da União Europeia ou não somos membros da União Europeia. Temos que ser membros da União Europeia para tudo. Não podemos dizer que não temos uma posição de política externa em relação a Israel porque estamos na União Europeia e a União Europeia ainda não a teve, que era o discurso de Paulo Rangel aqui há uns meses. E, por outro lado, quando a União Europeia está a tentar consertar uma posição comum em relação aos Estados Unidos, o Primeiro-Ministro não tem agenda para lá estar. Ainda que este encontro superasse a União Europeia, envolvendo, por exemplo, Sim, a Inglaterra, não é? Não, a Inglaterra, o Canadá, o Primeiro-Ministro do Canadá veio Foi um de convidado, é propósito, verdade. a Turquia, quer dizer, foi um encontro, e passou-se na Arménia, não é? É um encontro abrangente, ou seja, é a ideia de que o círculo de defesa da Europa pode passar pelo Atlântico Norte com o Canadá, visto que os Estados Unidos não estão lá, pode passar pelo Oriente, pelo Médio Oriente com a Turquia, e ir mais além ainda com a Arménia. Quer dizer, é uma ideia de Europa alargada como resposta à Europa desfalcada dos Estados Unidos. Somos demasiado cautelosos nesta matéria? Os cobardes, não temos uma coragem para ter uma política externa a sério, que nos orgulhe. Eu pessoalmente sinto-me envergonhado por esta política externa. Eu digo no meu texto que não conheço nenhum episódio na história tão vergonhoso desde o Orgulhosamente Sós de Salazar, que enfrentava o mundo inteiro para manter uma guerra colonial fora de prazo, e quando ninguém o acompanhava, começou também por acusar os aliados de serem traidores e acabou a dizer que estávamos orgulhosamente sós. Nós vamos caminhar para estar praticamente orgulhosamente sós nesta servidão aos Estados Unidos de Donald Trump, porque aos Estados Unidos e aos Estados Unidos de Donald Trump. E já que falámos de Portugal, política diplomática portuguesa e de Montenegro, olhemos para a política caseira. Muitas vezes marcada, como escreve, por vozes estridentes e esganiçadas. Falamos do Parlamento, dos debates parlamentares, alguns deles, e também, obviamente, do Chega. E de uma espécie de estilo que procura convencer e ganhar votos. A gritaria rende votos, Miguel? Eu pergunto-me isso. Eu, pessoalmente, a mim afasta-me. Quer dizer, eu não consigo ver uma reportagem televisiva sobre a Assembleia da República em que não haja ninguém aos gritos. E é uma coisa que me ultrapassa. Não consigo entender. Quer dizer, a pessoa... Paula, se eu me puser aqui aos gritos, eu estou convencido que os ouvintes não me vão prestar mais atenção, antes pelo contrário, menos do que se estiver a falar normalmente. Costuma-se até dizer que perde a razão a pessoa que entra por esse caminho, não é? Agora, de facto, há ali uma série de deputados que estão convencidos que aquilo é uma gaiola das loucas mesmo, e que quanto mais alto eu gritar, mais força eu tenho. André Ventura é o expoente disso, mas não é o único. Não é o único na sua bancada, mas também vê esse cenário fora dela? Claro que vejo esse cenário fora dela. Também há quem grite do outro lado da bancada. Paula Santos, por exemplo, do PCP. Portanto, acha que há uma imagem do Parlamento que já, no fundo, é o produto de um tipo de contágio nesta altura e que não é bom? O Parlamento não pode reproduzir lá dentro as conversas no mesmo estilo e no mesmo tom que se reproduzem num café. Não é? É suposto aquela gente ter um bocadinho mais de maneiras, de forma de estar, de convicção nos argumentos que têm, para não ser preciso estar aos gritos. Aquilo não é uma discussão de futebol num café. Aquilo é um areópago onde estão representados 240 deputados que nós elegemos, que nos representam nós todos. E nós não queremos, acho eu,
ter como modelo, como paradigma de representação, uma cacofonia de pessoas aos gritos. Mas já que falamos do Parlamento e também do Chega, vale a pena olhar para a proposta de Ventura, que marcou os últimos dias, que é uma ideia de antecipar a idade de reforma como uma espécie de moeda de troca para aprovar a reforma laboral. É fácil perceber, por todas as reações que o tema suscitou e por tudo aquilo que nós já sabemos sobre a matéria, que tem tudo para correr mal esta ideia. Se fosse em frente, tinha tudo para correr mal. Agora, isto é o exemplo acabado daquilo que é a posição do Chega de André Ventura e de André Ventura pessoalmente. Eu acho que não há nada mais corrosivo da democracia do que a demagogia. Nada. É a coisa mais perigosa que existe. Porque destina-se a meter na cabeça de pessoas que não estão devidamente informadas ideias simples e falsas. Quer dizer, quem é que não gosta de ouvir dizer vamos subir as pensões, vamos diminuir a idade da reforma? A generalidade dos portugueses, sobretudo aqueles que estão ou já na reforma ou próximo da reforma, fica de acordo com isso. Agora, explicar que diminuir a idade da reforma quando as pessoas vivem cada vez mais tempos é, como eu escrevi, por uma progressão aritmética a tentar alcançar uma progressão geométrica. Jamais vai ser possível. E, portanto, só há duas saídas para isso. Antecipamos a idade da reforma. Ou aumentamos os encargos para a Segurança Social daqueles que ainda estão no ativo, ou diminuímos o valor das pensões daqueles que estão reformados. De outra forma, o sistema, pura e simplesmente, não se financia. Não há fórmulas mágicas. Não há fórmulas mágicas. Além de que isto consiste, mais uma vez, em tentar favorecer a classe mais velha em prejuízo da classe mais nova. Isto é a tal conspiração cinzenta que alguém chamou um dia, não é? Porque os reformados votam muitíssimo mais em percentagem do que votam os jovens e, portanto, isto é uma caça ao voto daqueles que votam, em detrimento daqueles que, não votando, estão indefesos perante isto. Já tanto se falou sobre estas consequências e tanto se falou sobre a importância de aumentar a idade de reforma justamente por causa disto. Acha que André Ventura não tem a noção? Tem completamente. Então, porque é que insiste na ideia? É uma questão apenas de atingir uma certa popularidade? Eu faço muitas críticas ao André Ventura, mas há uma que eu não faço, que é chamar-lhe estúpido. Ele é tudo menos estúpido, é tudo menos desinformado. Ele sabe muito bem do que está a falar. Aliás, basta olhar para a reforma do ministro Vieira da Silva há uns anos atrás para perceber que aquilo é uma forma que, aliás, foi elogiada em toda a Europa, porque nós temos problemas destes em toda a Europa, principalmente em França. Vieira da Silva fez uma coisa muito simples, foi a idade da reforma variava conforme variasse a esperança de vida e um fator que era a produtividade do país. E essa forma é perfeitamente normal, quer dizer, a gente percebe, quer dizer, se vamos viver mais, nós não podemos reformar-nos mais cedo, temos que nos ir reformando mais tarde. Para contribuir até mais tarde. Para contribuir até mais tarde e para não ser um encargo. A proposta do André Ventura equivalia, se entrasse já em vigor, imagino, para o ano que vem, em 2026, 100 mil pessoas saíam antecipadamente do mundo do trabalho, deixavam de contribuir para a Segurança Social, deixavam de ser receita para o Estado e passavam automaticamente a ser um encargo para o Estado. 100 mil pessoas. Agora, quantos anos é que era preciso para isto falir? É fácil de fazer contas. E da política, saltamos para a área da justiça. O Ministério Público apresentou... Também é política, Paulo. É outro altamente, altamente. É verdade, tudo isto tem a ver com essa visão política. O Ministério Público, dizia eu, apresentou em abril um conjunto de cerca de 130 propostas, creio que são mesmo 130, sim, destinadas a reformar o Código do Processo Laboral. São propostas que o têm... Peço desculpa, exatamente. Destinadas a reformar o Código do Processo Penal. São propostas que o têm surpreendido. O Código Laboral está na nossa cabeça, mas não é verdade, é verdade. Isto, dizia eu, são propostas que o têm surpreendido pela negativa. E eu gostava que explicasse porquê. Bom, eu começo a dizer que já comecei a ler o relatório e não li todo, portanto, eu escrevo com base no resumo, que eu creio que foi bem feito pelos jornalistas, dos órgãos de comunicação social, daquilo que é o mais importante. E para mim o mais importante, desde logo, é que o objetivo destas propostas é, sua adesão, acelerar o procedimento criminal. E não há nada, uma única proposta que vise penalizar os atrasos causados pelo próprio Ministério Público. Isto depois aparece uma semana depois de uma inspeção feita ao TCIAP ter encontrado processos que estavam a dormir há 8 anos, há 10 anos, que há 3 anos que não acontecia nada. E com arguidos que têm o telefone sob escuta,
que têm a correspondência apreendida, que têm as contas bancárias congeladas e que na praça pública um dia foram apresentados como suspeitas de um crime. E depois abre-se a investigação, faz-se a busca, apreende-se o computador, apreende-se tudo o que é possível e depois para, durante anos. Então não acontece nada estes procuradores. Não respondem perante ninguém. Até porque há uma suspeição que fica em relação a pessoas que depois acaba por não se perceberem no que é que Completamente. dá, não é? Portanto, eu não consigo perceber que não haja o mínimo de autocrítica e de seriedade quando o Ministério Público vem apresentar propostas para acelerar o processo e não tem nada que atinja a causa própria. Não tem nada que diga respeito a eles próprios. Não tem uma única disposição que diga um procurador que tenha um processo parado durante um ano, por exemplo, tem que justificar porquê. Ou arquiva ou tem que justificar porque é que deve continuar a investigação. Agora, não pode ficar ali a dormir eternamente. Quer dizer, isto é inconcebível. E é a primeira crítica que eu faço. Segundo, é preciso ver que desde o 25 de Abril nós fizemos um longo caminho de exceção em relação aos direitos garantidos pela Constituição em processo penal aos cidadãos. Um longo caminho contra os direitos dos cidadãos e a favor da investigação criminal. Sucessivamente foram-se dando passos de revisão no Código de Processo Penal que permitem à investigação ter poderes muito mais latos. Além de que, hoje em dia, tem ao seu dispor meios tecnológicos de investigação que não tinha antes. Mais invasivos. Mais invasivos. Tem meios legais, como, por exemplo, as contas bancárias. Quer dizer, não sei qual é o montante ao certo, mas qualquer transferência bancária hoje em dia acima de determinado valor levanta automaticamente uma participação ao Ministério Público para ser investigado. Não é investigado, mas se quiserem podem investigar. Tem uma quantidade de meios ao seu alcance. Portanto, é difícil para mim aceitar que o Ministério Público queira coisas como apreende o computador de uma pessoa e tem acesso a todos os mails automaticamente sem que antes um juiz de instrução, que é quem dirige a instrução do processo, diga, veja os mails e diga, estes podem ser usados. Aqueles não. Não têm acesso a estes. Eles querem fazer isto sem passar por um juiz, diretamente. Mas, e isso para mim é o mais grave de tudo, eles querem ter acesso remoto, imediato, ao computador de uma pessoa. Paula está sentada na sua mesa, tem o seu computador, como todos nós temos, onde temos a nossa vida, a nossa saúde, as nossas finanças, as nossas relações com os amigos, as nossas relações pessoais, familiares, a atividade profissional. E de repente há alguém que está a ver o seu computador. Você recebe um mail, alguém está a ver o seu computador. Dir-me, mas é que ela é suspeita de crimes. Mas qualquer pessoa pode ser suspeita de um crime, basta haver uma denúncia anónima, feita por razões de vingança pessoal. E eu pergunto, isto é aceitável? Será que não se não dá conta que estamos a caminhar para um estado policial? Outra coisa é a geolocalização da pessoa através do seu telemóvel. Eles vão ter o direito de saber que você está a almoçar no restaurante tal, que foi ao cinema, no São Jorge, não sei aonde. Mas porquê? Com carga d'água. Precisam disso para investigar? Não precisam. Precisam disso para ultrapassar a sua preguiça, que é uma coisa diferente. E é isso que o leva, de alguma maneira, a escrever que a sua maior preocupação nestas alterações tem a ver justamente com as questões de privacidade e direitos individuais. Claro, porque senão elas não fazem sentido. Quer dizer, o segredo da correspondência privada é um direito fundamental dos cidadãos. A intimidade da vida pessoal é um direito fundamental dos cidadãos. E, de facto, só em circunstâncias absolutamente excepcionais e sempre sob iniciativa de um juiz é que eles podem ser violados, digamos assim, e só até certo ponto. Agora, o que o Ministério Público pretende é poder generalizar, e sem intervenção de um juiz, formas invasivas da vida privada dos cidadãos e da sua correspondência privada. E isso não é aceitável. Pura e simplesmente não é aceitável. Imagine, eu acho que as pessoas não se dão conta, por exemplo, o Ministério Público desconfia de fulano, vai ao seu local de trabalho, vai à sua casa, apreende-lhe o computador. As pessoas não se dão conta do que isto significa na vida de uma pessoa. De repente ficou sem computador, ficou sem contactos, ficou sem o histórico dos mails, quer ver quando é que mandou um mail para o carpinteiro, não consegue, quer dizer, morreu. É como se a sua vida começasse ali, porque hoje em dia estamos todos dependentes disto, do mundo digital, dos computadores, não é? E de repente eles ficaram com aquilo tudo. E não só têm acesso a toda a nossa vida passada, como nós é que deixamos de ter. Nós é que temos recomeçado do zero. Bom, isto é um conjunto de propostas, vamos lá ver qual é o fim que ela vai ter, não é? E há mais. Quer dizer, eles querem, por exemplo, que o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, eles querem que os recursos para o Tribunal Constitucional não suspendam os processos, e eu aí estou de acordo. Porque eu acho que o Tribunal Constitucional tem funcionado como terceira instância de recurso, e não devia sê-lo.
não tem que se ocupar do mérito dos casos, tem simplesmente que dizer se fulano foi condenado ao abrigo de uma lei que é inconstitucional ou não. É só isso que ele tem que dizer, mais nada. E não é assim que tem funcionado. Agora, retirar uma segunda instância de recurso em processo de crime, limitando-a a quem for condenado a mais de 12 anos de prisão, é uma violência. Porque facilmente, até num caso de homicídio, uma pessoa pode ser condenada a 8, 9 anos de prisão. E, portanto, perde o recurso para o Supremo. E pode estar inocente. As provas podem ter sido mal avaliadas em primeira instância e no Tribunal da Relação. Para isso é que existe o Supremo. E, portanto, há aqui toda uma filosofia de Dá a ideia que é preciso saltar etapas para ser mais rápido abreviar na o trabalho, concretização. vamos aliviar o nosso trabalho dos magistrados, vamos saltar direitos, vamos deixar de pruridos sobre acesso à correspondência privada das pessoas e tudo isso, porque isto é bom para o andamento do processo de crime. E quem não fizer isto está a fomentar o crime. E da política de justiça passamos para algo completamente diferente, seguindo para o improviso. É seu pedido, Paula. Registamos. Que fique registado. E então, ao meu pedido, falamos então do Futebol Clube do Porto, que se sagrou campeão nacional de futebol. E eu começo por lhe dar os parabéns, naturalmente. Muito obrigado. E a pergunta que lhe faço é se acreditava nesta vitória neste campeonato ou se foi sendo convencido que ela iria acontecer em função do que aconteceu ao longo dos diversos jogos. Não, eu no início não acreditava. Aliás, há um amigo meu com quem eu troco sempre mensagens durante os jogos do Porto, um portista também, de Coimbra, e eu disse-lhe no princípio, a certa altura houve um jogo qualquer, que o Porto-Benfica ou qualquer coisa, que o Porto devia ter ganho e não ganhou, e eu disse, isto é chato porque nós temos é que ficar à frente do Benfica, porque à frente do Sporting não conseguimos ficar. O Sporting era a melhor equipa em Portugal e a que melhor futebol joga, claramente. E continua a ser, apesar de não ter ganho o campeonato? Eu acho que sim. Agora, talvez eles tenham uma equipe limitada, não sei, mas eles tiveram uma muito má gestão dos jogadores. Os jogadores a certa altura rebentaram, física e emocionalmente. E o Porto teve uma boa gestão dos jogadores, de facto. Isso é mérito de quem? Do treinador? Claro, é obviamente mérito do treinador. Mas também o mérito, também o presidente tem que se dar mérito, não só porque escolheu o treinador, Adivinhou a minha contratou pergunta. os jogadores, mas sobretudo porque faz agora 2 anos que André Vilas Boas chegou à presidência do Porto, pondo fim a um longo pesadelo, e encontrou 8.000 euros em caixa nos cofres do Porto, um clube que tem 6, 7 milhões para pagar todos os meses. 8.000 euros. Portanto, ele pegou num cadáver e ao fim de 2 anos esse cadáver ressuscitou e é campeão de Portugal. Isso é absolutamente notável, verdadeiramente notável. A arquitetura financeira que o Porto fez, que consistiu sobretudo em trocar dívida de curto prazo por dívida de muito longo prazo, de 25 anos, permitiu ao Porto levantar-se outra vez. Teve um ano que as coisas correram mal, pronto, também não tinha equipe, teve que vender os 2 melhores jogadores também porque precisava de dinheiro, e foi capaz de se reconstruir. E isso é mérito do presidente, é mérito do treinador, mais do que dos jogadores, eu acho. E deixa-lhe boas expectativas para a frente, ao contrário do que aconteceu no início do campeonato, ou não? Bom, agora vamos entrar na pior fase do futebol, para mim, que é o chamado defeso, que é um dos jornais desportivos que vendem mais, porque é todos os dias, ainda hoje, era Benfica e Sporting, disputam do Umbiá ao Veneza. É a fase em que o Benfica é sempre campeão, porque vai comprar o mundo inteiro e mais algum, e as expectativas são enormes, e então quando o campeonato começa, a atitude de um portista, por exemplo, é pensar, bem, o Benfica tem que ser campeão, caramba, com isto tudo, não é? Gastou tanto dinheiro, comprou tanta Portanto, gente. tem melhor marketing o Benfica, é isso? Não, tem uma imprensa ao seu serviço que o Porto não tem. Sempre teve. E isso o que é que diz para o futuro em relação ao próximo campeonato? Como eu estava a perguntar, que é numa expectativa positiva ou não? Depende de como correr esse tal defeso, não é? Depende de como correr. Agora, quem é que vai à frente da Lumia 2 vezes? O Porto é o mais notável. O Porto conseguiu ser campeão com, digamos, os 14, 15 jogadores que mais jogaram. São todos miúdos. É quase tudo miúdos. É impressionante. Ele é comandado por um defesa central, para mim foi o melhor jogador do Porto, tem 26 anos, que é o Benarek. Mas o resto nós temos ali miúdos de 19, 18, 17 anos. Tem aquele miúdo polaco que foi comprado em janeiro, por exemplo. E esses miúdos aprenderam o que era ser campeão. Portanto, eles ainda são muito novos e têm muita margem para melhorar, mas por outro lado já têm o ADN Porto e o ADN campeão, e isso é importante. É assim, com um pé no dragão,
que fechamos esta conversa com o Miguel Sousa Tavares. Viajamos pelo mundo e pelo país, conduzidos pela sonorização e edição do João Martins. Voltaremos em breve para olhar de novo a atualidade. Boa semana.